Capítulo 33. Nicole encontra seus filhos. Aflita, Flávia quase não obedeceu ao seu irmão e queria ver Marcelo a todo custo. Nicole já estava dentro do carro, um pouco afastado. Rogério convenceu a irmã de que Marcelo queria ficar sozinho, pois conversou com sua mãe e não se entenderam como deveriam. Argumentou ainda que aquela seria uma ótima oportunidade para conversar com Nicole e se conhecerem. Mesmo insatisfeita por não ver Marcelo, Flávia concordou. Pensou que o irmão só deixaria Nicole em casa e eles retornariam juntos. Rogério fez com que Flávia e Nicole se sentassem no banco traseiro do veículo enquanto ele dirigia. Estava apreensivo. Não desejava que seu nome fosse pronunciado, ou levantaria suspeita em Nicole, provocando uma situação que não poderia controlar. Nervosa, Flávia se assustou quando a mulher que trazia o rosto sofrido e olhos vermelhos tomou-lhe as mãos falando enquanto chorava. Não pense que a quero mal, nunca a rejeitei. Você entenderá. Flávia, interrompeu Rogério de imediato, você disse que estava no hospital? Sim, estava. Olhando para Nicole, explicou, meu pai passou mal, o senhor Mariano, diretor da empresa, o socorreu. Conversei com o médico que resumiu algumas coisas. Não sei explicar, mas parece que ele teve um princípio de infarto. Terá de fazer uma cirurgia. Você o viu? Tornou ele. Vi. Flávia chorou e Nicole recostou-a em seu ombro. Ele parecia lúcido. Contava, gaguejando pelos soluços. Mas disse coisas confusas. Pediu para eu perdoá-lo quando eu souber a verdade, para eu assumir o poder. Disse que o Marcelo nunca iria perdoá-lo. Não entendi nada. O que aconteceu? Já te falei, Flávio. O Marcelo quer ficar sozinho. Você o conhece. O fato foi mais ou menos o seguinte. A dona Nicole foi hoje lá na empresa e conheceu o senhor Douglas. Contou, omitindo qualquer parentesco. Aconteceu uma discussão quando conversavam algumas coisas e o Marcelo reagiu. Depois virou as costas e decidiu ir embora. Eu o alcancei e o levei para o apartamento junto com a mãe. Não dá para conversar com o Marcelo agora, mas eu não sabia que o senhor Douglas havia passado mal depois que saímos. E foi uma conversa branda e tranquila, que Rogério procurou ter em todo o trajeto. Chegando ao sítio, Nicole sobrepôs a mão no ombro da moça e conduziu-a para dentro da casa. Rogério a seguiu e, ao deparar-se com o assombro de Irene por vê-los ali, cumprimentou-a rápido e sussurrou-lhe, afastando-a das duas. A senhora deve ser a madrinha do Marcelo. Sim, sou eu e... Sei que a senhora está a par da situação. Bem, o Marcelo já sabe de tudo e está em desespero. A Flávia ainda não. Achei melhor que os dois não se vissem por enquanto. Então eu trouxe a Nicole para cá e teremos de contar tudo para a Flávia aqui. Fez bem, oh meu Deus. Chorou sensibilizada ao olhá-las à distância. E o outro filho da Nicole já sabe? Sabe. Apesar do conflito interior, ele está mais controlado por enquanto. Será que a senhora poderia preparar um chá ou água com açúcar para elas? Claro. Prontificou-se Irene, apressando-se em direção da cozinha. Repentinamente, a porta da sala se abriu e Viviane e Cíntia entraram. Ao ver a mãe abraçada a Flávia, ambas chorando, Viviane, que já a conhecia, exclamou: Mãe, Flávia, o que aconteceu? Ela não está bem, filha. O pai dela está no hospital. Essa é a Flávia, noiva do Marcelo, avisou Viviane para Cíntia, que se sentou ao lado, acariciando-a para que se acalmasse.
Viviane olhava para Rogério querendo que ele se apresentasse, o que não aconteceu. Mesmo atenta ao que sua mãe falava, ela não tirava os olhos do rapaz. Mas não é só, avisou Nicole tentando respirar fundo. Para ganhar forças, tem muita coisa que vocês precisam saber. Nicole começou a contar detalhadamente sua vida. Os detalhes de seus filhos serem roubados e de ela precisar fugir. Irene serviu o chá e ficou ao lado de Rogério, chorando e ouvindo tudo angustiada. Até que Nicole olhou firme para Flávia e revelou: o nome desse homem é Douglas Gregori. Sua esposa se chama Gorete. Flávia empalidecia a cada momento e olhava para o irmão como se pedisse socorro. Então Nicole desfechou. Meu filho roubado se chama Rogério e foi registrado como gêmeo da filha do Douglas com a Gorete, uma moça que se chama Renata. E minha filhinha, que foi tirada dos meus braços, ele mudou de nome e registrou como Flávia. O meu filho que nasceu aqui e a Irene batizou se chama Marcelo. Flávia parecia perder os sentidos à medida que fechava os olhos e deixava o corpo amolecer. Rogério correu, ajoelhou-se à sua frente chamando-a: Flávia, abra os olhos, Flávia! Pálida e fria, ela curvou-se em seu ombro. Estava esmorecida, mas o abraçou e chorou, chorou como nunca. Nicole, em pranto, puxou-a para um abraço, que Flávia inclinou-se mecanicamente com imensa dor e conflito íntimo. Cintia e Viviane ficaram paralisadas diante do que ouviram. Era quase impossível acreditar em tudo aquilo. Sua mãe sempre foi muito moralista. Viviane ficou intrigada com o rapaz que acompanhava Flávia e a tratava com tanto carinho. Um estranho não deveria participar daquela conversa tão íntima que dizia respeito só àquela família. Ele era educado, gentil, e por isso não inquiriu saber quem era. Vez ou outra o rodeava, mas Rogério a encarava e fugia-lhe imediatamente o olhar. Aos prantos, Nicole voltou a falar. Você é minha filha. Eu não queria te abandonar. Quando desconfiei que estava namorando o Marcelo, eu rezei muito para estar enganada. Mas a Kátia me deu detalhes que eram importantes. Ah, minha filha, eu não queria isso. Quando encontrei o Douglas, não queria que fosse verdade. Daí o Marcelo apareceu e seu pai confirmou tudo. Eu só não encontrei o seu irmão, o Rogério. Não sei onde ele está. Flávia, mesma em pranto, olhou para Rogério e o viu murmurar. Agora, chorando, sou eu. Eu sou o Rogério, mãe. Ajoelhando-se novamente, abraçou-se a Nicole com muita força. Ela atirou-se sobre ele aos gritos, enquanto Flávia, olhando para Viviane, sentia-se muito mal. Flávia, vem para o meu quarto, é melhor que se deite, convidou Viviane ao perceber que ela não estava bem. Não se sentia bem. Flávia levantou-se e sentiu-se tonta, estava confusa e sussurrou. Não estou bem, acho que vou vomitar. Cintia e Viviane levaram-na rapidamente até o banheiro e a amparavam a todo instante. Por alguns minutos, Flávia sentou-se ao chão, respirava fundo. Sentia-se fraca, tonta. Pensava em Marcelo, em como ele estaria. Lembrava-se do filho que esperava, notícia que chegou com tanta felicidade. Mas agora chorava por engravidar do próprio irmão. Não conseguia esquecer os sentimentos que tinha por Marcelo, dos momentos que viveram. Irene oferecia-lhe mais chá.
Porém, tirando rapidamente a mão de Cíntia, que segurava uma toalha umedecida em sua testa, Flávia enjoou novamente. Tia, disse Viviane, ela tomou muito chá. E as revelações são bem graves e fortes. É melhor deixá-la descansar. Rogério aproximou-se da porta aberta do banheiro e observou o estado frágil da irmã. Cintia e Viviane deram-lhe passagem e, sentando-se ao lado de Flávia, abraçou-a e choraram mais ainda. Não é verdade, Rogério, diga que estou em um pesadelo. Ele recostou-a no peito, afagando-lhe com extremo carinho e piedade. É melhor tirá-la deste chão frio. Leve a Flávia para o quarto, pediu Nicole, inconformada com tudo. Rogério ajudou a irmã a se levantar, mas, ao vê-la cambaleando, pegou-a no colo e levou para o quarto indicado, colocando-a sobre a cama. Quero ir embora, murmurou Flávia ao irmão. Não, aqui tenho certeza de que será bem cuidada. Você não entende. Eu preciso ver o Marcelo. Flávia, interrompeu-a firme, eu vou ficar com o Marcelo. Preocupo-me muito com ele, cuidarei dele, pode deixar. Vocês estão transtornados, a situação não é fácil. Não é o melhor momento para conversarem. Você está trêmula, fraca. Já comeu alguma coisa hoje? Eu e a Renata chorou. Que machucados são esses? Reparou ao tirar os cabelos do rosto. Com a voz fraca, Flávia contou-lhe tudo, mesmo com Nicole e Viviane ouvindo atentamente a conversa até o final. Em certo momento, ela entrou em desespero, segurou-o firme e afirmou: meu estômago está embrulhando. Tem mais esses machucados. Mostrou-lhe os ombros e os braços ao esticar a blusa. Foram na briga. O Júnior me chutou nas costas e na barriga e chorou abraçando-o. Quando ele se inclinou, Rogério, você nem sabe. Afastando-se do abraço, ele ficou ainda mais transtornado com aquele relato. Tudo acontecia ao mesmo tempo e em nada ele conseguia interferir para melhorar a situação. Viviane sentou-se na cama ao lado de Rogério e avisou: vem cá, minha irmã. Flávia se surpreendeu com aquele chamado e a olhou. Viviane a abraçou e disse: deixe aquela outra para lá. Você agora tem mais duas irmãs que a querem muito bem. Beijando-a, ainda falou com bondade: cuidaremos bem de você, fique tranquila, que o Rogério saberá resolver a situação por lá. Ficará em boas mãos, Flávia, disse ele, sobrepondo o braço sobre os ombros de Viviane. Tenho certeza, sorriu por um momento. Os três se abraçaram forte, mas foram interrompidos. É melhor que vá antes que escureça, avisou Nicole com certo aperto no peito, passando-lhe a mão pelo rosto, como se não acreditasse estar frente ao filho, pediu: por favor, meu filho, cuide do Marcelo. Cuidarei, sim, cuidarei de tudo. Despedindo-se de todos, Rogério foi para o carro e Viviane, bem esperta, avisou: estamos sem telefone, mas assim que puder, ligue para o celular da Flávia. Se algo não muito bom acontecer, você entende. Peça para falar comigo. Obrigado, Viviane. Agradeceu, sorrindo, fazendo-lhe um carinho no rosto morno. Gostei muito de você. Ele a abraçou e beijou-lhe o rosto com carinho. Vendo-os, Cíntia, enciumada, correu para perto. Abraçou e beijou Rogério, que respondeu igualmente. Já era noite quando Rogério chegou ao apartamento de Marcelo. Estacionando o carro, olhou para o bonito edifício e algo o incomodava, como se tivesse forte presságio. Indo ver como estava o irmão, não foi impedido pelos porteiros, que já estavam acostumados com a sua presença. Cuidadoso ao abrir a porta, procurou não fazer barulho, pensando que Marcelo talvez estivesse dormindo. Mas,
Inesperadamente aterrorizou-se com Marcelo ao vê-lo em pé no parapeito da sacada, segurando-se somente com uma mão no teto, balançando o corpo para frente e para trás. Sorrateiramente, Rogério se aproximou de Marcelo e, sem ser visto e rápido, segurou-o nas pernas, trazendo-o para dentro, após puxá-lo com força e caírem ao chão. Marcelo reagiu esmurrando-o. Trocaram socos até o irmão acordar para a realidade e abraçá-lo num pranto comovente. Eu imaginei alguma coisa assim, seu idiota, disse Rogério revoltado. Como o quê? Imaginou a minha coragem para me matar? Perguntou Marcelo com os olhos inchados. Não. Coragem para se matar, não. Imaginei sua covardia para viver. É preciso muita coragem para viver os dramas e as fatalidades da vida. E não é qualquer um que tem isso. É mais fácil ser covarde e tentar fugir das desgraças, dos imprevistos da vida através da morte. Mas não pense que com a morte vai se livrar de tudo, não. Não vai. Além de ter que prestar contas exatamente de onde parou, terá de se responsabilizar pela morte do corpo físico, pela dor provocada aos outros, por essa interrupção abrupta, escabrosa. Minha vida acabou, Rogério, acabou. Não, é agora que ela começa, gritou. Eu não vou conseguir viver. Estou prestes a enlouquecer. Eu amo a Flávia, eu sempre a quis e a tive. Cada minuto, cada segundo que ficamos juntos era ser feliz, ter paz, viver. Marcelo sentou-se no sofá e Rogério, sábio ouvinte, a seu lado, atento àquele desabafo necessário e doloroso de ser narrado e ouvido, não interferiu. Imaginava o que o irmão sentia. Marcelo continuou. Você não sabe, nem dá para te contar, Rogério. Eu e a Flávia nos completamos. Quando nos encontramos, o vazio desapareceu da minha alma. Como vou encará-la? Olhar para ela como irmã? Quando vocês se envolveram, Marcelo, vocês não sabiam quem é que eram irmãos. Não poderiam imaginar o que o destino armava uma trama. O destino não. Quem armou esta desgraça foi minha mãe, por não me dizer a verdade. Aliás, falou com ironia em meio ao choro, foi culpa dos nossos pais. Ele com o egoísmo cruel, seu autoritarismo. Ela, por negligência. Como eu vou viver agora? Como a Flávia vai viver? Você não sabe, Deus, lamentou desesperado. Estou enlouquecendo. Não consigo esquecer tantas coisas que vivemos, tantos detalhes. Nunca vou amar a Flávia de outra forma, vou querê-la, desejá-la como a tive. As lágrimas eram constantes. Ele estava inconformado. Eu sei que ela nunca vai me esquecer. E agora, saber que somos irmãos. Ela foi minha, se quer saber. Foi aqui neste apartamento. Nunca amei tanto alguém. São tantos detalhes. Marcelo, você não sabe as consequências disso tudo. Interrompeu-o num grito. Nós vamos ter um filho. A Flávia está esperando um filho meu. Chorou com extrema aflição. Rogério sofreu um grande impacto que o atordoou. Ofegante e incrédulo, perguntou temeroso: a Flávia está grávida? Tem certeza? Está. Entendeu agora meu desespero? Ela está grávida.
Tivemos a confirmação na sexta-feira. Eu estava chocado com a morte da minha avó e da minha tia, mas tudo mudou. Falou com incrível tristeza. Fiquei feliz, realizado. A minha mulher com o meu filho dentro dela. O casamento marcado para sábado e agora? Acabaram com a nossa vida, entendeu? Marcelo chorava copiosamente. Rogério sentia-se mal com a notícia, pois pensava que só o fato de terem vivido um grande amor, momentos de alegria e prazer, isso já seria um grande pesar para os dois, mas não imaginava que daquele amor nasceria uma criança. Agora não sabia o que dizer. Entendia a razão de tão grande e profundo sentimento de dor moral e tortura. Rogério, tornou Marcelo, que não conseguia deter o pranto. E falava com a voz rouca, desabafando. O nosso amor é puro, verdadeiro. Tanto que não me preocupei que um filho viesse. Eu me realizaria. Quando eu comecei a desconfiar de que ela estava grávida, eu tinha certeza. A comprovação me trouxe a maior alegria. Nunca fui tão feliz. Amei a Flávia mais ainda. Breve pausa em que Rogério não sabia o que dizer. E Marcelo procurava desafogar as torturas de sua mente. Eu a amo, mas ela é minha irmã. Minha irmã! Pensando nela como irmã, eu fui torpe, imoral, obsceno, vil. Eu a seduzia, desonrei. Fiz com que vivesse um amor desventuroso, desonesto, libertino. E ainda, como se não bastasse, eu a engravidei. Fixando-o nos olhos, perguntou branda e pausadamente, mas nitidamente abalado: como vou encará-la como irmã? Como vamos conviver com tudo isso? E esse filho, filho que eu amo e quero. Sempre prometi à Flávia que nunca a abandonaria por nada deste mundo. Mas e agora? Chorou. Ela é minha irmã, é nossa irmã. Como eu posso viver com esta tortura na consciência, na alma, na moral, por não ter sido mais cauteloso? Esses pensamentos, essas perguntas não se calam. São tantas minúcias, tantas particularidades íntimas que vivemos. Não consigo parar de pensar, eu vou enlouquecer. Para uma pessoa sem caráter, falou mais firme. Para uma pessoa obscena e sem sentimentos, tudo isso pode não significar nada. Mas para mim, Rogério, ponha-se em meu lugar. Eu me considero um homem vil. Seduzi minha irmã, fiz dela minha mulher, e ela espera um filho meu. Um filho que desejamos com todo o amor. Eu a amo como mulher. Por isso quero morrer. Não consigo pensar nela com os mesmos sentimentos que tenho pela Viviane e pela Cíntia, mas preciso e não consigo. Quero morrer. Olha, Marcelo, argumentou Rogério em tom brando, a morte não trará solução para isso. Como acha que todos nós vamos nos sentir se você tomar uma decisão dessa? Como acha que a Flávia vai viver com peso na consciência pelo que você fizer contra si? Sim, pois ela vai se sentir culpada. Como imagina que este filho vai suportar a vida, sabendo que o pai se matou por ele nascer como fruto de um amor verdadeiro, mas contra alguns princípios? Marcelo abaixou a cabeça e não o encarava. Rogério, tentando parecer tranquilo, prosseguiu. Hoje eu conheci a Viviane e a Cíntia. Gostei muito delas e fiquei imaginando que, se eu não soubesse, poderia ter me envolvido e experimentado um grande amor
por Viviane, por exemplo. E, da mesma forma apaixonada que você e a Flávia se envolveram. Poderíamos nos amar perdidamente, daquele tipo de amor louco como vocês fizeram, e sabe, para ser honesto, fez breve pausa e desfechou. Se eu amasse a Viviane com toda essa força com que você ama a Flávia, sem saber que éramos irmãos, eu não conseguiria vê-la como irmã. E ainda, se tivéssemos um filho a caminho, um filho que esperássemos e desejássemos com tanto amor, com tanta certeza, o que você faria? Perguntou Marcelo encarando-o. Por toda a força deste amor, por viver tantos detalhes na memória sem que pudesse afugentá-los. Se nós não conseguíssemos nos ver como irmãos, se ela quisesse, eu pegaria a Viviane e sumiria no mundo. Danem-se os outros, os conceitos, os dogmas, a ética moral. Você ficou louco, sussurrou Marcelo incrédulo. Você está doente? Não, sou um homem realista. Veja, eu deixei claro que faria isso se tudo acontecesse sem que soubéssemos que éramos irmãos. Se os laços de família, os laços consanguíneos que nos unissem não fossem tão fortes como o nosso amor, eu escolheria o nosso amor. Eu escolheria amar a ela e ao nosso filho. Nós sumiríamos para que os outros não nos torturassem com seus julgamentos, pois obsceno, imoral e vil é a promiscuidade que muitos praticam e se julgam livres de pesares e torturas morais. Se o amor é puro, é verdadeiro, por que não? Só nós e Deus sabemos o que existe de sincero dentro da nossa alma e no fundo da nossa consciência. Alguns segundos e concluiu: sei lá, cara, desculpe-me falar assim, mas não aguentei. É o que eu penso e não acho que deva morrer para a vida, mas sim viver para a mulher que você ama e para o filho que tanto desejam. Marcelo, pense bem, não faça nenhuma loucura. Espere o tempo passar. Agora você está em conflito com a moral, na qual foi educado, e até de forma inconsciente. Está se torturando pelo que engoliu dentro da religião em que foi criado. Quem sabe, meu irmão, existem outros horizontes. Você está mais perturbado do que eu, murmurou desolado. Espere. Muitas coisas podem não ser o que parecem, disse Rogério, envolvido por espíritos amigos que os amparavam. Então vai. Dê-me um exemplo absurdo desta situação. Como tudo isso não poderia ser verdade? Como não pode ser verdade diante de tantos fatos comprovados? Aceitando rapidamente os pensamentos que lhe chegavam, os quais Rogério acreditava que fossem seus, exemplificou. Veja, pense junto comigo friamente. O senhor Douglas, o homem que a dona Nicole afirma ser nosso pai, pode não ser. Minha mãe não mentiria. Você não a conhece. Pare de pensar nela como sua mãe e nele como pai. Coloque-se fora desta situação. Tudo bem, eu posso ser seu irmão, mas o senhor Douglas pode ter mentido. Aliás, foi de mentiras e falcatruas que ele sempre viveu, certo? Marcelo o olhava e Rogério narrava animado. Bem, o senhor Douglas sempre teve uma vida imoral, repleta de amantes, mulheres quaisquer. Ele teve um romance com a dona Nicole, que o aceitou, mesmo sabendo que ele era casado com a Gorete. Desse romance entre ele e a dona Nicole, nasceu um filho que chamaram de Rogério, filho que ele roubou ao nascer e teve a capacidade de dizer que o menino tinha morrido
e até de fazer um enterro. Já imaginou isso? Continuando com o romance com a dona Nicole, o senhor Douglas a engravidou novamente. Porém, acredito piamente que ele não tinha somente ela como amante. Dessa segunda gravidez nasceu uma menina, que ele também roubou quando ela tinha poucos meses, pois a menina estava doente e precisou ser tratada na capital de São Paulo, pois na região de Juquitiba não havia tantos recursos. Essa menina era chamada de Renata, certo? Certo, e daí? Tornou o outro menos emotivo e mais racional. Daí que a dona Nicole estava grávida do senhor Douglas pela terceira vez, quando descobriu que o seu primeiro filho não tinha morrido, mas sim havia sido registrado como irmão gêmeo da filha que o senhor Douglas teve com a sua esposa legítima, dona Gorete. Essa irmã gêmea do Rogério, falava como se não fosse ele, chamava-se Renata. Preste atenção. O senhor Douglas, muito possessivo, dominador e insensível, descobre que Dona Nicole está grávida. Ela exige os outros filhos de volta. Hoje ela me contou lá na chácara que chegou a ver o menino por uma vez, mas a menina ela nunca mais viu. Com medo dele, ela abandona tudo e foge para Mogi das Cruzes. Espera o terceiro filho nascer e lhe dá o nome do seu bisavô, Marcelo Vittorio Toscanini. Nome que é um pouco diferente do dela, Nicole Provati Vittorio Toscanini. Um detalhe me chamou a atenção quando ela contou que, ao se apresentar para o senhor Douglas Gregori pela primeira vez, estava desconfiada e apresentou-se somente com o nome de Nicole Provati. E o sobrenome, Provati, era de sua mãe. Por isso, o nome Marcelo Vittorio Toscanini nunca seria reconhecido pelo senhor Douglas. Aonde você quer chegar, Rogério? Virou investigador? Ainda não. Vamos prosseguir. Hoje, quando contou do seu jeito toda a história, o senhor Douglas Gregori disse que ficou com muito ódio da dona Nicole. Ainda gostaria que ela sofresse muito. Percebeu que ele não conseguia falar direito pela surpresa, pelo impacto? Não consigo entender, Rogério, admitiu Marcelo. Escuta, o Rogério pode ser o seu irmão, mas o senhor Douglas, por ódio da dona Nicole e por querer que ela sofresse pelo fato de ter fugido com o filho dele, provavelmente esteja mentindo sobre a Flávia, a menina roubada de dona Nicole. Com poucos meses, estava muito doente. Ela pode não ter resistido. O senhor Douglas, repleto de amantes, talvez teve outra filha com outra mulher. Tendo esta outra filha em seu poder, ele a registrou com o nome de Flávia. E hoje, para querer magoar a Nicole e fazê-la sofrer, disse que trocou o nome da menina. Só que depois ficou aflito, pois lembrou que você e a Flávia estão de casamento marcado. Ele tentava dizer alguma coisa, mas estava engasgado. Entrou em conflito por suas mentiras. Por isso passou tão mal, depois que saímos. Então, a Flávia pode ser filha de outra mulher. Você tem uma imaginação muito fértil. Mas devo lembrá-lo de que ainda continuamos sendo meios irmãos. Alertou Marcelo desolado. Menos mal. Pensando, quase gritou. Marcelo, e se essa outra amante traiu o senhor Douglas? Rogério, isso seria muito bom para ser verdade, mas não consigo imaginar esta possibilidade. Perdoe-me a sinceridade, mas ela é quase absurda. Marcelo, eu e a Renata sempre soubemos que nascemos em casa, segundo a parteira e o médico da família.
Fomos levados para um hospital e registrados como gêmeos. Isso sim é absurdo. Onde estava a ética desse homem que era diplomado em medicina? Onde estava a moral, a consciência do senhor Douglas? Admirou-se indignado. Não foi surpresa para mim toda esta revelação. Tinha certeza de que eu não era filho da dona Gorete, desde quando o senhor Douglas bateu na Flávia, chegando a espancá-la. Eu sei desta história, ela me contou. No momento da fúria ao agredi-la, ele disse com todas as letras: Você não será uma vagabunda como a sua mãe. Mato você antes. Era o que eu deveria ter feito com ela. Nunca vou me esquecer disso. Parece que eu o escuto, revelou Rogério com um olhar perdido. Pelo que foi revelado até agora, a dona Nicole nunca o traiu. Então não havia motivo dele chamá-la de vagabunda. Parece absurdo, mas eu comecei a ver que eu e a Flávia não tínhamos nada de semelhante com aquela família. Não me identifico com ninguém. Tenho muito carinho pela Flávia e pela Kátia, mas não sinto nada quanto a dona Gorete, a não ser piedade. Tenho nojo da Renata e do Júnior. As descobertas de hoje podem parecer tão absurdas quanto as suposições que fiz para exemplificar uma possibilidade de vocês não serem irmãos. Mas você viu que existe um fundo de verdade. Somos testemunhas vivas do quanto uma pessoa pode desgraçar a vida de outra, de como o regime governamental pode destruir a felicidade de alguém, colocar em risco vidas inocentes. Quanta coisa pode nos acontecer por culpa do autoritarismo, da impunidade, da mentira em todos os sentidos. Lá na empresa, o senhor Douglas falou que trocou o nome da Flávia. Ficou pasmo com tudo e... Marcelo, pare, ordenou Rogério. Ele se assustou com a presença dela e decidiu ofender e magoar a dona Nicole por ódio e vingança. Mas acabou ficando aflito quando percebeu que sua mentira causou uma grande confusão, uma terrível situação, ao lembrar que você passou a ser irmão da Flávia pelo que ele inventou. Vamos pensar nesta possibilidade, Marcelo. O irmão parecia mais calmo. Mesmo atordoado, Rogério pediu: Marcelo, faça o seguinte, por favor. Não se mate até termos certeza de tudo. Diante de seu meio sorriso, o outro continuou: Tome um banho, descanse, procure dormir. Onde? Na cama em que dormia com ela? Onde nos amamos e concebemos nosso filho? Será que ela é sua irmã? Não sei porquê, mas eu sinto uma coisa, não consigo pensar diferente. Não se precipite. Tome um banho, ligue a televisão. Eu preciso ir para resolver algumas coisas meio urgentes. Mesmo se for de madrugada, eu voltarei para cá. Estou com as cópias da chave do apartamento que estavam com a Flávia. Rogério, chamou em voz baixa. E a Flávia, como ela está? Ela soube de tudo pela dona Nicole. Ficou em choque, mas não se revoltou ou ficou agressiva como você. Chorou muito. Sentiu-se mal, ficou tonta, vomitou. Agora eu sei o motivo, entendo porque ela agiu mais ponderada. Por quê? A Flávia não se revoltou, não gritou, não berrou, nem quis morrer porque ama muito o seu filho Marcelo. Diferente de você que não quer o encargo desta criança. Falou de um jeito a fim de provocá-lo, sentimentalmente. Eu não disse isso. Reagiu gritando: Eu amo esse filho. Então prove. Pense nesta criança. Pense no filho que desejou e amou antes de se atirar por aquela janela. Imagine como ele se sentirá.
tenha a coragem de assumi-lo como a Flávia fez, sem dizer nada, apesar da dor que experimentava em seus sentimentos, em sua moral, ela não tentou se matar. Chorou muito, mas se controlava ao máximo para não abalar o filho, fruto de um grande amor, apesar de tudo. Ela não contou que está grávida? Minha mãe não sabe? Perguntou com voz branda, pensando em como Flávia estaria. Não, ela não disse nada. Eu só soube por você. Achei melhor que a Flávia ficasse lá na casa de sua madrinha. Estará mais bem cuidada. Se descobrirem que está grávida, paciência. Ninguém sentirá mais do que vocês dois. Mas tenho certeza de que vão cuidar bem dela. Seria diferente se ficasse lá em casa agora. Faço o que eu aconselhei, daqui a pouco eu volto. Rogério omitiu a briga entre Flávia e Renata, além das agressões que ela sofreu de Júnior, pois não queria deixar Marcelo mais preocupado. No hospital, onde o senhor Douglas estava internado, Rogério ficou sabendo que seu pai passava por uma cirurgia, pois durante os exames uma artéria se rompeu e teve de ser operado às pressas. Explicando que estava com outro caso de doença na família, avisou que retornaria o quanto antes, tendo em vista muita coisa para resolver. Chegando à sua casa apesar da hora, viu Gorete que cantarolava baixinho na saleta onde sempre ficava. Romilda foi recebê-lo com aflição. Senhor Rogério, procurei tanto pelo senhor. Já sei de tudo, Romilda, avisou com um semblante cansado. Acabo de vir do hospital. Meu pai está sendo operado e a Flávia está na chácara em Mogi das Cruzes. Ela está bem abalada e... A Flávia contou? Indagou a governanta com receio. Tudo. Olhou-a percebendo que Romilda estava apreensiva. Contou todo o desentendimento, a briga. Suspirando fundo, perguntou: onde estão a Cátia e a Renata? Lá em cima. Estão se arrumando para irem ao hospital. O Júnior apareceu novamente. Quis saber bem direto. Não, não, senhor. Rogério estava sisudo, ofegante, e procurava controlar-se, quando pediu, olhando firme para a governanta: Romilda, por favor, peça para alguém que fique com a minha mãe. Engoliu seco e explicou: não a quero sozinha nem por um minuto, certo? E, por gentileza, suba comigo agora. Romilda chamou outra empregada e deu-lhe as ordens, seguindo Rogério, que parecia apressado. Poucas batidas à porta do quarto de Renata, e Rogério entrou furioso, transtornado. Quem você pensa que é, Renata? O que aconteceu aqui hoje? Gritou. Não dei permissão para que entrasse. Retrucou com voz mansa, pausada e típico olhar forjando serenidade. Quase não acredito que você e aquele incapacitado do seu irmão torturaram e agrediram sua própria mãe. Kátia chegou correndo atraída pelos gritos do irmão. O que está acontecendo? Quis saber Kátia. Indo em direção de Renata, Rogério pediu: Romilda, segure a Kátia aí. Virando-se, inquiriu feroz: onde está aquele vagabundo desgraçado do seu irmão? Como vou saber? Respondeu com perfeita representação. Estou preocupada com o papai. Você nem deve saber o que aconteceu. Pegando-a pelas vestes, Rogério se sentiu esquentar e balançou Renata ao berrar. Como foi capaz de torturar e agredir sua mãe? Como foi agredir a sua irmã e segurá-la para que aquele miserável do Júnior a chutasse? Não se faz isso nem com um animal. Você viu o estado da Flávia? Rogério a soltou, mas não se conteve e deu-lhe um forte tapa no rosto, fazendo-a cair sobre a cama. Ordinária, imunda. Ofendeu-a com muito ódio. Diga isso para a sua irmã Flávia. Imunda é ela que dormiu com o próprio irmão.
para ficar com todo o poder que me pertence. A secretária do pai me contou tudo. Pensa que eu não sei? Disse Renata em tom agressivo. Do que você está com medo? Do pai mudar o testamento novamente? E só admitir como herdeiros os filhos legítimos? Seu bastardo! Rogério ia agredi-la novamente, mas Kátia, largando-se dos braços de Romilda, entrou na frente e pediu: Não vale a pena, Rogério, gritou a jovem. Por favor, não suje suas mãos. Se eu pegar o Júnior dentro desta casa, vou espancá-lo até não sei, disse revoltado saindo do quarto. Levado para a sala por Kátia e Romilda, Rogério sentou-se no sofá, exausto por tudo o que acontecia. Segurando a cabeça com as mãos e com os cotovelos apoiados nos joelhos, pediu diante da inquietação da irmã: Romilda, por favor, conta para a Kátia sobre as torturas feitas com a mãe, as agressões com a Flávia. Não aguento mais, falou exaurido de forças. A governanta assim o fez, mas foi educada não comentando sobre a gravidez de Flávia. E o que a secretária falou para Renata sobre a Flávia dormir com você, Rogério? Não, Kátia. Mas a Renata disse que a Flávia dormiu com o próprio irmão para ficar. Pare, Kátia, não confunda mais as coisas. Mesmo exausto, Rogério contou tudo, desde a visita de Nicole à empresa, a discussão que teve com o pai deles, até a descoberta de que Marcelo, Flávio e ele eram irmãos legítimos. Explicou que deixou Flávia sob os cuidados de Nicole e que Marcelo estava desesperado em seu apartamento. Jesus amado! Surpreendeu-se Romilda, empalidecendo ao ouvir o relato, exclamando com voz chorosa: A Flávia está... Deteu as palavras e arregalou os olhos para Rogério, que parecia ler seus pensamentos. Ele balançou positivamente a cabeça, confirmando o que Romilda tentou expressar. Sim, a Flávia estava grávida do próprio irmão. Piedosa, a mulher se comoveu, chorando. Coitadinha da minha menina. Gente, a Flávia deve estar... Aturdiu-se Kátia, que nem imaginava que a irmã estava grávida. Vocês não podem imaginar. Tem coisas que a Flávia me contou que... Guarde para você o que ela te contou, Kátia. Exigiu o irmão quase veemente. Se a Flávia confiou alguma intimidade, algum segredo, guarde-o para você. Se fosse para os outros saberem, ela teria contado para todo mundo, falou firme. Ela está bem? Tornou Romilda comovida. Está arrasada, afirmou triste. Chorou como nunca vi, mas conseguiu se controlar mais do que o Marcelo. Ele se descontrolou totalmente, gritou, berrou. Quer morrer? Parando e refletindo um pouco, Rogério decidiu. Gente, é isso, mas não é o fim. Temos muito o que fazer. Kátia, é madrugada e não adianta você ir ao hospital para ver o pai. Não quero que saia de casa. Tenho medo de que por causa de tudo isso que está acontecendo, o Júnior volte aqui. Quero que fique com... Relutou por um segundo, ficou confusa, depois falou com a mãe. Não a deixe só. Rogério, às vezes ela não dorme. Fica o tempo todo na saleta. Avisou Kátia apontando para a Gorete. Olha lá. Não importa, caramba, Kátia, seja útil, exigiu nervoso. Eu tenho muita coisa para resolver e estou sozinho. Fique com ela. Não quero a Renata perto dela, entendeu? Vou prestar queixa à polícia pelo que aconteceu. E, Romilda, avisou olhando, você terá de se apresentar como testemunha, por favor. Sem dúvida. Mas e a Flávia? Perguntou preocupada. Terá que fazer exame de perícia e não sei como isso funciona. Vou tirar informações.
Mas eu gostaria que ela se recuperasse um pouco do susto, entendeu, né? Indagou olhando para Romilda. Sim, senhor. Tornou a mulher com o coração apertado. Eu estou muito preocupado com o Marcelo. Ele está em desespero e vou para o apartamento dele. Qualquer coisa me liguem, certo? Diante da confirmação de ambas, Rogério se levantou, abraçou Cátia e disse: Não importa se somos meios irmãos. Eu te amo como minha irmã e pronto. Eu também, correspondeu chorando e apertando-o num abraço. Em seguida ele virou-se para Romilda sem dizer nada e a abraçou com carinho, beijou-lhe a testa ao agradecer. Obrigado por tudo, Romilda, por tudo. A senhora não teve palavras e só secava as lágrimas, enquanto Rogério foi até a saleta onde Gorete estava. Virando-se para ele, Gorete comentou, parecendo bem lúcida: De mim só nasceram as almas ruins, aquelas que Vitória e eu invocávamos para controlar o dinheiro, a fortuna, os bens materiais. São espíritos que se servem dos maus para praticarem o mal, não é? Só que a Vitória voltará para aproveitar o dinheiro que tanto quis e precisará muito dele. Torna-se um ciclo. Deus permite isso para experimentar a nossa boa índole, a nossa perseverança no bem, comentou Rogério. É um teste para saber se somos egoístas, se temos tendências gananciosas para o poder em qualquer sentido. Os espíritos se atraem e acompanham os encarnados por simpatia, por pensarem da mesma forma e acabam influenciando aqueles que não se vigiam. Isso pode acontecer com um indivíduo, com um grupo, uma sociedade ou um povo. Os espíritos imperfeitos e maus se afastam da pessoa, do grupo, da sociedade ou do povo mais elevado espiritual e moralmente, falando, conforme o caráter e as paixões. Mas por que os maus espíritos tentam e até conseguem desviar uma pessoa do bom caminho quando tem oportunidade? Porque Deus ou o anjo da guarda permitem? Tornou Gorete. O conflito interno entre o bem e o mal acontece por forças das circunstâncias, por causa de acontecimentos que não são esperados. O espírito mau aproveita isso para desviar a pessoa do bom caminho. Ele interfere ou procura interferir no nível de pensamento, de modo que o encarnado acredite que aqueles pensamentos são os mais corretos e são seus. Isso se esse encarnado tiver poder. E sem questionar, sem pensar e repensar no que é bom, no que é saudável e correto, se entregar às práticas erradas, ao domínio, às más tendências, ao vício da preguiça, ao desejo de ser provido, à ganância e todas as espécies de práticas indevidas, seja ele participante de pequenos grupos ou um grande líder. Erguendo-se, apesar de todas as tentações, vencendo todas as más tendências com suas próprias forças, a pessoa evolui. Quanto ao anjo da guarda ou espírito protetor, ele tem a missão de nos guiar, seguir, ajudar sutilmente em certos momentos e nos proteger em outros. Ele sempre é superior a nós, mas não interfere nas nossas provas, porém nos dá força nas expiações. Quando é que o anjo da guarda nos ajuda e protege? Quando, sem motivo, nós fazemos um caminho diferente e nos livramos de um acidente.
por nos atrasarmos um pouco diante de um sinal de trânsito e repentinamente deixamos de colidir com outro veículo que passou a toda velocidade. Ou, ao atravessarmos a rua sem olharmos e um motorista nos vê e não somos atropelados. É fácil criticarmos o anjo de guarda quando algo não sai a nosso gosto, mas sempre atribuímos à nossa esperteza as pequenas atitudes que nos livram de grandes desastres, sem lembrarmos do nosso anjo da guarda, um emissário de Deus. E isso é orgulho, arrogância, vaidade. Não adianta muito conhecimento se não somos humildes. Porque, mesmo com muito conhecimento, alguns se desequilibram e enlouquecem, até sem os outros perceberem? Tornou Gorete atenta. Nenhuma religião ou filosofia é um emprego com fins lucrativos. Não é algo para se exibir poder, embora muitos fazem disso um espetáculo com fins lucrativos e se desvirtuam. Devemos lembrar a indignação de Jesus, que não viu com bons olhos os mercadores do templo e os expulsou com severidade necessária para que eles entendessem. Rogério, você não respondeu o que eu queria, reclamou, por não cumprir com honestidade a sua tarefa, nesta ou em outra encarnação. A criatura entra em conflito com a própria consciência e se deixa perseguir por espíritos que a desequilibram ou a enlouquecem, principalmente por suas práticas hediondas. Por que, Rogério, você sempre teve respostas para tudo? Olhando-a com piedade, ele não resistiu e pediu com generosidade, falando bem baixinho: Mãe, preciso saber de uma coisa muito importante. A situação é bem difícil e eu preciso da verdade. Melancólico perguntou: A senhora consegue me dizer com certeza se a Flávia é filha da dona Nicole? Nicole, como a odiei! Mas foi até saber que ela foi mais infeliz do que eu. Então ela apareceu para reclamar os filhos roubados? Pois bem, você e a Flávia, a minha doce Flávia, vocês dois são filhos dela, com o Douglas. Como você sabe, eu só gerei demônios. A Kátia, sussurrou, também não é minha. Eu não sei quem é a mãe dela. O único filho bom que eu tive, o Júnior matou. Rogério sentiu-se gelar. Não sabia o que dizer. A cada momento surgiam surpresas desagradáveis. O que mais teria que descortinar? A senhora consegue imaginar a dor que a Flávia, principalmente, está vivendo? O Marcelo está à beira da loucura, murmurou dramático. Você tem as respostas do porquê Deus permitiu isso tudo. Mas Rogério viu-se confuso. Reunindo forças, considerou. A Flávia e o Marcelo estão de casamento marcado, mas são irmãos. E se amam, como homem e mulher, falou virando-se. E olhando pela vidraça, ficando quase imóvel, Gorete ainda disse: eles se completam. A energia, a força criadora desta união de verdadeiro amor atraiu a vida de um espírito luz magnífico, abençoado, que foi concebido e vive em Flávia. Essa criatura nascerá, é uma estrela. A senhora sabia?
que a Flávia estava grávida do próprio irmão? Sabe o que significa isso para os dois? Sei, é uma prova para a elevação deles. Como você mesmo me explicou. Eu avisei para sua irmã que ela choraria muito, muito mesmo. E antes do seu aniversário, falei para que não atendesse ao pedido do pai. Tomara que ela seja forte. Que pedido? Interessou-se Rogério. Pergunte a ela. É um pedido macabro, terrível. Talvez o Marcelo deva saber deste pedido. Ele vai odiar o Douglas, mas isso fará com que esse menino mude os pensamentos tenebrosos das sombras que o envolvem. Ele nem consegue ver o amparo que está recebendo. O Marcelo está perturbado, avisou Rogério inquieto. Eu temo que ele faça uma loucura. A Flávia ficou desesperada e nem sei dizer. Se eu sofro com tudo isso, imagine-os que se sentem apaixonados. Eles não vão conseguir olhar um para o outro como irmãos. Torturando-se, desabafou. Coloco-me no lugar do Marcelo. E depois de tantos detalhes que ele me confessou dizendo que não conseguia esquecer, conheci minhas outras meias irmãs, Viviane e Cíntia. Se eu tivesse me envolvido com uma delas e a amado, como aconteceu entre o Marcelo e a Flávia, não sei dizer como eu estaria agora. Sei que é errado, mas não posso censurar o Marcelo por querer morrer. Conversamos muito depois que o impedi de se suicidar. E para enganá-lo e ganhar tempo, fiz suposições deles não serem irmãos. Mas não sei quanto isto vai durar. O que podemos fazer para amenizar esta dor? Terá que esperar o tempo. O seu sofrimento também chegará e vai se torturar como Marcelo, Rogério. Falava Gorete em tom brando e baixo. Você sabe que o tempo organiza as ideias e descortina as verdades. Você não vai suportar. Será mais fraco do que ele, então fugirá. Você fugirá. E quando as folhas baças de fala firme na escrita hesitante aparecerem, quando essas folhas desgarradas e perdidas receberem a luz, descrevendo o arrependimento e a dor, mostrarão que a mentira é a mãe de todos os males. A verdade surgirá como remédio para salvar os que precisam. Breve pausa e comentou: como é bom poetizar. Pensei que já não soubesse mais fazer isso. Depois de um suspiro fundo, sorriu e, virando-se, falou em tom firme: vá, vá logo. Não fique aqui. Há quem precisa de você. Rogério ficou desorientado, não entendeu nada. Beijou-a, abraçou-a com carinho e olhou em seus olhos como que invadindo sua alma. E Gorete, como ele, chorou. Rogério se foi.